Minha mãe já fumou maconha. Minha mãe é muito esquentadinha. minha mãe. Minha mãe é assim. E minha mãe, a expectativa da minha mãe. Ó minha mãe, ó minha mãe. Eu amo minha mãe, a pessoa que eu mais amo no mundo. Não existe ninguém que eu ame mais que minha mãe. Obrigado por ter vindo nesse dia que é especial, apesar de triste, é especial. Pra quem não sabe, minha mãe morreu faz um mês e uma semana que minha velha se foi. Mas graças a Deus eu tenho meu pai aí pra... Não é possível que Deus olhou e falou: qual dos dois será que vai fazer mais falta? Ai, caralho. Lado bom é que eu economizei com o presente Dia das Mães, mas... Mano, agora eu não desviro mais o chinelo. Sabia que eu não preciso me preocupar mais com desvirar o chinelo? Nossa, eu viro dos meus amigos também. Vai ficar assim, mãe, largar a mão de ser besta. Muito cedo pra fazer essas piadas? Pode rir, gente, é minha mãe, tá? Não, fui fazer show em Santa Catarina. Depois do show, abri as DM e tinha uma mulher falando: fui no seu show e não gostei das piadas que você fez com a sua mãe. Eu falei: moça, foi a minha mãe que eu fiz, não da sua. Ela falou: acho que tá muito cedo pra você fazer piadas. Eu falei: ô Luana Piovani, dá uma segurada aí que cada um tem o seu tempo. Ela falou: acho que você não devia fazer. Eu falei: vamos fazer o seguinte, quando sua mãe morrer, você não faz piada. Ela falou: minha mãe já morreu. Falei: também com uma filha chata dessa, até eu. Então eu faço piada mesmo. Sabe por que eu faço piada? Porque eu sempre fiz piada. É a minha maneira de lidar com a dor. Minha mãe sabia disso. Desde sempre eu faço piada. Meu pai abandonou a gente. Eu já fazia piada. Na escola eu sempre fazia piada sobre isso. Meus primeiros textos eu fazia piada sobre isso. Quando eu era adolescente, todos os meus amigos ficando com as minas. E eu olhava e não conseguia ninguém. Muito feio. O que tem que fazer? Piada. Falei: caralho, eu não vou conseguir do jeito tradicional. Então é rindo, os caras feios, sabe o que eu tô falando? Que a mulher fala: ele é muito feio, ele é muito feio. Ela vai rindo e fechando o olho, do nada casou com ela, olha isso. Sempre fiz piada. E minha mãe gostava muito de me ver fazendo comédia. Ela gostava, ela tinha orgulho de eu fazer comédia. Ela gostava mais do Thiago, mas ela gostava muito de mim fazendo comédia. Ela falava: Afonso, graças a Deus você achou comédia, né? Que se tivesse que trabalhar, você tava fudido. E minha mãe era uma pessoa muito engraçada, sabia? Por isso eu acho que eu virei comediante, porque ela era engraçada, mas ela era engraçada sem saber que era engraçada, que é o melhor tipo de pessoa, que é a pessoa que ela não tá programando pra ser engraçada, tipo o Manuel Gomes. O Manuel Gomes... Minha mãe não era igual o Manuel Gomes, tá? Não era mongo daquele jeito, mas eu digo... o Manuel Gomes não sabe que é engraçado, e por isso que ele é mais engraçado. Vocês viram que ele vai ser pra deputado em São Paulo? Ele deu uma entrevista, perguntaram pra ele: você se considera mais de direita ou mais de esquerda? Ele falou: me considero mais na minha. Olha isso. Se não é genial. E minha mãe era engraçada desse tipo. Eu lembro que ano passado começou a ter a polêmica do Léo Lins. Ela mandou mensagem: Afonso, pelo amor de Deus, cuida com essas piadas aí. Eu falei: mãe, por quê? Ela falou: estão prendendo comediante. Eu falei: não estão prendendo. Primeiro, foi o Léo Lins. Segundo, é outra linha. Ela falou: você não sabe, as pessoas são malucas na internet. Eu vejo os comentários das pessoas lá. Eu falei: mãe, primeiro, para de ler os comentários. Segundo, não vou presa. Ela falou: cuidado. Eu falei: mãe, eu não vou. Ela falou: você não fez faculdade, vão comer o seu cozinho na cadeia. A maioria das pessoas aqui fizeram faculdade, não foi pra ter uma profissão, nada, foi pra não comer o cozinho. Aí cresceu e descobriu que gosta de dar o cozinho. Mas aí dá o cozinho formado, mas... Minha mãe falava isso. Minha mãe era uma pessoa muito engraçada. Eu lembro de uma época que minha mãe começou a colocar aspas nas palavras. Quando a gente era criança, do nada ela colocava, porque ela viu alguém colocando e ela achou bonito aquilo. Só que minha mãe tinha a 4ª série, então ela não sabia pra que servia aspas e nem onde colocar. Só que ela gostava de colocar e ela colocava em qualquer palavra que ela achava que tinha que colocar. Então ela falava: tô indo dormir, hein? E fazia isso. E nós ficávamos: mas ela tá indo dormir ou ela não tá? Mãe, te amo, eu que te amo. E nós ficamos... Eu acho que ela achava que dava ênfase na palavra. Já vou, e nós ficávamos: você já vai ou vai ficar? Nós ficávamos desse jeito. Eu via a mãe dos meus amigos, elas não eram engraçadas igual a minha mãe. De verdade, eu via meus amigos conversando com a mãe: mãe, posso fazer tal coisa? Não, você não pode fazer. Mãe, eu vou fazer. Você não vai fazer. A mãe dos meus amigos era assim. A minha mãe era: eu quero ser uma vagabunda se você fizer isso. Faz isso pra ver se eu não vou virar uma puta da esquina se você fizer isso. Não, a mãe dos meus amigos era muito mais tranquila que a minha mãe nesse sentido. Eu via: mãe, me dá tal coisa. A mãe: não pode te dar isso agora. A minha mãe era só se eu tirar do cu, né? E fazia assim. Mãe, não tem nada pra fazer. Enfia o dedo no cu e cheira. Enfia o dedo no cu e cheira. Faz nem sentido enfia o dedo no cu e cheira. Vai caçar marido. Vai caçar marido. Eu tenho 8 anos. Eu acho que nem podia estar falando isso.
Não tem nem o Felca pra me defender ainda. Às vezes ela falava, minha mãe gostava de um baile, de uma cervejinha. Ela falava pra gente, ó, hoje a mãe vai sair à noite, vou sair à noite. Nós falávamos, e nós vamos comer o quê? Ela falava, vou sair, mas não vou levar as panelas não, e sair andando. Quando ela tava brava com a gente, ela falava, burra fui eu de ficar. Eu devia ter ido embora antes do pai de vocês. É bom pra eu aprender a acordar mais cedo e sair andando, mas... Minha mãe era a pessoa engraçada sem saber que ela era engraçada. Isso era o melhor de tudo, minha mãe. Ó, esse cenário eu fiz representando ela, que ela gostava muito de planta. E ela tinha muita planta a ponto... Gostava muito. Ela gostava muito. E ela tinha tanta planta a ponto dela nem saber as plantas que eu tinha. E eu descobri ano passado que ela tava plantando um pé de maconha. Foda-se, ela já morreu, não pode prender ela. Mas ela tava cuidando de um pé de maconha sem saber, eu juro pra vocês. Eu fui na casa dela e aí eu tava filmando umas coisas da casa dela, filmei o canil. Aí fui filmar a horta dela. Aí comecei a filmar, tipo isso daqui, mas muita planta. Fui filmando, falei, aqui você tem tal planta, tem tomate, era uma horta, era meio uma... Mano, sei lá, um jardim trans, assim, que ele era uma horta, que se identificava como um jardim, sei lá, horte, era uma horte. E aí eu fui filmando as plantas da minha mãe, e era bem grande, era um espaço muito grande. Era, não é, né? Quem morreu foi ela, não a horta. E aí eu fui filmando, aí eu fiz, aqui você tem tal planta, aqui você tem outra, e lá no canto, bem no cantinho, onde tá aquela planta, eu falei, lá no cantinho, você tem a maconha da Cicinha, que é a mais forte da região. E aí eu dei um zoom e fiz, meu Deus, Aí eu falei, será se é? Eu falei, não, minha mãe não ia plantar maconha em casa. E eu cheguei bem pertinho e fiz, minha nossa, é. Aí eu não sabia como reagir, eu voltei pra entrada do portão, comecei a gritar, mãe, vem aqui, mãe. Minha mãe veio com o pano de prato, que o velho sempre sai com o pano de prato aqui. Veio assim, tá gritando, tá louco? Tá ficando velho, tá ficando louco, tá burro. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, nós dois parados no portão, que planta que é aquela lá do canto? Ela falou que dali comigo ninguém pode. Falei, do lado lá. Foi espada de São Jorge. Falei, do meio lá. Grande a planta, uns 2 metros. Passando o muro, a planta ela tava assim, ó. Ela tava se oferecendo pros vizinhos. Ela tava assim, tem droga? Quer droga? Quer droga? Quer droga? E ela tava aliciando as pessoas. Ela falou, qual? Eu falei, a do meio. Ela falou, ué, que dali é meu pé de mamona. Aí eu olhei pra ela pra ver se ela não tava me zoando, ela tava sério. Aí eu falei, é o quê? Ela falou, é meu pé de mamona. Eu falei, mãe, que o dali não é mamona. Ela falou, é mamona, Afonso, eu que plantei com as minhas mãos. Eu falei, você plantou aquela planta? Ela falou, eu que plantei. Eu mesmo que plantei. Eu falei, mãe, que o dali não é mamona. Ela falou, Afonso, é mamona. Eu vi no TikTok que a mamona cuida das outras plantas. Eu falei, que a dali não vai cuidar não, vai levar pro mau caminho. Aquela planta faz o L, tá? Ela falou, o que você tá falando? Eu falei, mãe, que o dali é maconha. Ela olhou e fez, teu cu? Que é uma resposta que qualquer mãe daria. Teu cu? Eu falei, mãe, aquilo dali é maconha. Ela falou, teu cozinho, aquilo dali é mamona. Eu falei, mãe, é maconha. Ela falou, é mamona. Eu falei, é maconha. Ficou os dois olhando de longe. É maconha, é mamona. Eu falei, vai lá. Ela falou, não preciso ir, é mamona. Eu falei, vai lá pra você ver se é. Ela falou, Afonso, é mamona. Eu falei, então é mamona trans, que nasceu mamona e se identifica como maconha, mamone. Ela falou, até parece que eu ia estar plantando maconha sem saber. Eu não conheço, não. Eu tenho uns filhos maconheiros, eu não vou saber o que é maconha. E veio entrando na horta, juro. Ela foi andando e gritando. Eu vou, ó, meu pé de cocaína aqui também. Tem cocaína também. Quer heroína? Eu tô plantando heroína, agora eu sou drogada. E ela foi chegando perto da planta. Quando ela chegou do lado, ela fez, meu Deus, o cheiro do Linco. Que é meu irmão mais velho e maconheiro. Juro. E aí ela começou a passar mal. Ai, é maconha, Afonso. É maconha, maconha. Eu falei, é você que plantou. Ela falou, não fui eu que plantei. Foi o Lica, aquele filho da puta. Ele quer me matar pra ficar com a casa, Afonso. Ele quer me matar. Agora que eu tô rica, ele quer me matar pra ficar com a casa. Eu falei, mãe, calma. Primeiro, não é você que tá rica, sou eu. Segundo, ele não vai ficar com a casa. Tá no meu nome a casa. Que eu dei pra minha mãe, mas tá no meu nome. Porque eu não sou burro também, né? Tá doido, meus irmãos estão sabendo agora que estão aqui. Eles acharam que tava no nome dela. Vamos dividir tudo. Não no meu turno. E
Ela disse, quer matar, ele quer me matar desde criança, ele quer me matar. Eu falei, calma. Ela falou, foi o Lincoln, Afonso, eu juro que foi o Lincoln. Eu falei, eu não sou da polícia, calma. Ela falou, liga pra esse filho da puta. Eu comecei a ligar pro meu irmão, tinha show, porque 1 hora eu tinha show. E eu ligando pro meu irmão, e aí tocando o telefone, eu falei, calma, mãe. Ela tava falando, eu falei, calma, não deu nada. Meu irmão atendeu, eu falei, Lincoln, filha da puta, você vem aqui, mano, cara, puta que pariu. Eu nervoso pra caralho, meu irmão. Fala, Afonsinho. Mano, chapado. Eu tô uma raiva quando você quer discutir, a pessoa tá chapada, porque vocês não estão, você tá no FM, ele no AM, o filho da puta. Falei, Lico, ô, arrombado. Você vem aqui, você planta a porra de um pé de maconha de 2 metros. Tá aqui em casa, a mãe tá passando mal. Esse filho da puta, ele quer me matar pra ficar com a casa. Falei, para de gritar você também. Cara, por que você fez isso? Meu irmão fez um silêncio, falei, caiu a ligação. Ele fez, já cresceu? Eu falei, não é possível. Eu falei, Lincoln, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Ele falou, cara, primeiro, foi sem querer. Eu falei, que isso foi sem querer? Ninguém planta sem querer, o Bezerra da Silva. Não dá pra jogar a semente e cresce. Ele falou, foi sem querer. Eu joguei a semente, mas cresceu desse jeito. Sabe por quê? Culpa da mãe que cuida muito bem das plantas. Minha mãe falou, esse filho da puta quer me matar, já estragou minha buceta, quer estragar minha vida. Começou a gritar. Falei, para de discutir vocês dois. Ela falou, eu vou matar ele, não vai ficar com a casa, vai morrer nós dois. Falei, para de gritar os dois, pelo amor de Deus, mãe, vai pra lá. Lincoln, você não pode fazer esse tipo de coisa, cara, pelo amor de Deus, velho, você não tem mais idade pra isso. Ele falou, não, desculpa, errei. Eu falei, errou pra caralho. Caralho, eu vou cortar essa merda, não faz mais isso, tá? Não faz mais isso. Mãe, já vou cortar, vou resolver. Eu falei, vai pra lá, você também. Porra, ele falou, cara, desculpa, errei. Só guarda aí que eu vou buscar. Eu falei, nossa, mano. Pô, essa veia começou a pulsar, eu comecei a gritar, ele quer me matar pra eu ficar com a casa, mãe, ele quer meu dinheiro. E aí, beleza. Eu vinha, desde que passou a pandemia, eu comecei a fazer show aqui nesse teatro. Todo último domingo do mês eu fazia questão, eu marcava só pra poder estar com a minha mãe. Então eu vinha almoçar com ela, eu tomava café da tarde, ficava com ela. Todo mês eu vinha. Isso aconteceu num fevereiro. Março, tava eu de volta aqui em Curitiba. E aí eu tava na casa da minha mãe, eu tava tomando um cafezinho na verdade, um cafezinho pós-almoço. A gente acabado de almoçar, tomando um cafezinho, fofocando. Bateu palma, era meu primo Dioninho, junto com um amigo meu das antigas, o Alex, que é policial. Eu não lembrava disso, que ele era policial. Eu não lembrava do pé de maconha também, porque passou um mês. E aí tô eu sentadinho lá, meu primo entrou, a gente fofocando, tava sentado aqui, meu primo sentado aqui, o Alex sentado na ponta, minha mãe sentada lá na outra ponta, longe, mexendo no celular. Conversa vai, conversa vem, fala mal de um, fala mal de outro. Deu um silêncio, minha mãe fez igual o Chaves. Sabe quando ficava o silêncio e falava, mas também o professor linguiça? Deu silêncio, minha mãe lá da ponta, já sem olhar pro celular, fez, Alex, você é policial, né? E eu olhei e fiz... Comecei a chutar lá embaixo da mesa. Só que minha mãe não era a pessoa que entendia os sinais. Que eu tô chutando é pra parar de falar. Ela fez, por que você tá chutando minha perna aqui? O Alex, policial, fez, tá chutando sua mãe? Eu falei, não, tô procurando meu chinelo. Ele falou, você tá de tênis. Eu falei, então perdi mesmo, né? E eu nervoso, eu fiquei, comecei a rir igual o Google. E minha mãe fez, tá louco, Afonso? Eu falei, não é nada, não é que você não quer nada. Ela falou, não, eu tenho uma dúvida. O Alex falou, pergunta. Eu falei, não precisa. Ela vem no TikTok. Ela falou, não, eu tenho uma dúvida. Alex, se por um acaso eu tivesse plantando um pé de maconha aqui em casa sem querer, um pezão bem grandão de maconha, supositório, se tem aqui algum dos vizinhos filha da puta vê, chama a polícia sem eu saber, bate a polícia aqui em casa. Se eles descobrem esse pé de maconha antes de eu saber que tava tendo um pé de maconha, eu ia presa, mesmo o terreno sendo do Afonso, falei, você tá do lado de... O Alex começou a dar risada, eu fiz, Ele falou, tia Cis, você tá escondendo alguma coisa de mim? Ele falou, não, supondo. Aí ele falou, olha, tem 2 casos. Se a senhora estiver plantando essa maconha para consumo próprio, pode alegar que é medicinal. Se não for uma grande quantidade, minha mãe falou, muita maconha. Muita maconha. Ele falou, agora se a senhora estiver com muita maconha e estiver plantando para vender, para comercializar, aí é crime. Aí vai dar um problema, por quê? Você vai estar ganhando dinheiro em cima disso. Aí você vai presa. Aí fez um silêncio, minha mãe olhou pro meu primo, olhou pra mim, olhou pro Alex, fez...
mas daria muito dinheiro. Eu falei, oh, meu Deus, só faz ela ficar quieta. Só cala ela, Senhor, põe seus anjos aqui. O Alex levantou com a mão na pistola. Com a mão na arma, tá? Não com a mão no pau. Não sei se alguém pensou isso. Ah, velha maconheira. Em nenhum momento ele fez isso. Acho que ele nem pode fazer isso. Ele levantou com a mão na pistola. Ele colocou a mão no meu ombro e fez... Aí ele fez, Dona Cecília, a senhora parece estar falando coisas suspeitas. Se por um acaso eu revistar a casa da senhora, eu vou achar alguma coisa? Minha mãe ergueu o dedo velho na cara do polícia e falou, primeiro que pra revistar minha casa você precisa de um mandato. Eu falei, eita porra! A véia é um traficante todinho, achando que ela tava vendo dorama, ela tava vendo CSI, a porra da véia. Primeiro você precisa do mandato e segundo você não vai achar nada porque eu já queimei tudo. Eu falei, ô, parabéns. Parabéns. Ia nós dois presos. Eu imaginei assim, nós dois sendo presos e minha mãe falando, é do Lincoln, essa maconha é do Lincoln. Viu, Afonso? Falei pra você fazer faculdade, vão comer o seu cozinho na cadeia. Não, minha mãe era engraçada demais. Você tá maluco, pô. Eu tava lembrando junto com meus irmãos. O meu irmão mais velho tem 41 anos, meu irmão mais novo tem 30. A gente lembrando das histórias da minha mãe. E aí eu e meu irmão mais velho lembrava a história, meu irmão mais novo falava assim, não, mas eu não lembro que era assim a história. Eu não lembro que era desse jeito. E nós contávamos a história e falamos, não era desse jeito. E aí eu cheguei a uma conclusão, que eu e meu irmão mais velho tivemos uma mãe, o irmão mais novo teve outra. Foi a mesma, mas foi diferente. Porque o irmão mais novo, ele pega a melhor versão da mãe, ele pega atualizada, 2.0. Não pega a mãe tijolão, ele pega a mãe do Novo Testamento. O meu irmão mais novo pegou a mãe paz e amor, abraço, bater não adianta, bater não adianta. Meu irmão mais velho apanhou pra caralho, porque minha mãe não queria que ele fosse maconheiro e vagabundo. Não adiantou, ele é fotógrafo em barco, maconheiro e vagabundo. Veio eu, ela falou, bati pouco no primeiro. Eu acho que é por isso que ele ficou assim, vou bater mais, eu apanhei por ele. Aí não adiantou, virei comediante. Veio o mais novo, ela falou, bater não adianta. E nós, pelo menos tenta, pelo menos tenta. Às vezes faltou um pra segurar, tenta um segurando e você bate. Então ele pegou outra mãe, ele pegou a do Novo Testamento, nós pegamos a do Velho Testamento. Mata ele. Essa mãe que nós pegamos. Tanto que se você pegar a mesma história vivida no mesmo dia, pelo irmão mais novo e o irmão mais velho, são histórias completamente diferentes. O mesmo dia. Dia 1º de junho de 1998. Como que você lembra desse dia? O irmão mais novo tinha 4 anos na época. Ele vai falar, olha, eu não lembro exatamente do dia, porque eu era novo, né? Eu era muito novinho. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu lembro sempre da mãe muito sorridente. Ela falava alto, né? Falava com as mãos. Parece que ela falava com as mãos, né? Enérgica, ela era enérgica. Nossa, sempre se dava bem com todo mundo. Que saudade dessa época. Que vontade de voltar para esse momento. Mais novo. Pede pro mais velho contar, ele vai estar assim, você quer falar desse dia mesmo? Você quer? Esse dia eu achei que eu ia morrer. Ela falava com as mãos, ela batia, parecia que tava falando com as mãos e sorrindo. Vai dar gatilho, né? Vai começar a chorar, se balançar todo. Que é outra mãe. A gente tava lembrando das histórias, a gente lembrou de uma história do meu irmão mais velho. No final dos anos 90, ele foi pego roubando 2 pacotes de bolacha no mercado. Final dos anos 90. Não querendo defender meu irmão, mas final dos anos 90 era mais fácil. Tinha pouca câmera, muito ponto cego. A gente nem queria pegar, às vezes. Vinha a voz e falava, só uma bolachinha.